À medida que se investiga mais sobre as origens da humanidade, mais textos narrativos e mitos de povos arcaicos surgem, que nos mostram o quanto as civilizações antigas influenciaram, revelando paralelos surpreendentes encontrados na literatura antiga e algumas das histórias contidas na Bíblia. Uma das culturas mais antigas registradas é a Suméria, um povo que viveu na região localizada ao sul da Mesopotâmia. Toda aquela extensão de terra era conhecida como Suméria ou Sinar, e seus habitantes deram origem a muitas das coisas a que estamos acostumadas hoje. Eu sou o Sidney Góes e você está no Passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Antes dos Sumérios, a região sul da Mesopotâmia era habitada por uma população de origem desconhecida, que os arqueólogos chamam de povo Baite. Eles são considerados os primeiros agentes da civilização, fato que é corroborado pelas ferramentas e artefatos de argila que deixaram para trás. Embora os Ubaid tenham desenvolvido algumas habilidades, foram os sumérios os responsáveis por inventar muitos aspectos da vida moderna que hoje consideramos naturais. O primeiro historiador, o primeiro almanaque, os primeiros provérbios, as primeiras fábulas de animais, o primeiro aquário, tudo isso e muito mais existiu pela primeira vez em território sumério. Da mesma forma, a invenção rudimentar do tempo, um sistema numérico, geometria ou os primeiros veículos com rodas viu a luz na Suméria. Aspectos básicos do nosso dia a dia, como a domesticação de animais, avanços da medicina, odontologia e urbanização, também são devidos aos habitantes da terra de Sinar. Tudo parece indicar que a descoberta dos sumérios no registro histórico foi uma espécie de acidente. Cerca de 100 anos atrás, arqueólogos e estudiosos começaram a escavar a Mesopotâmia para encontrar correlações com o relato bíblico. Centenas de eruditos assumiram a tarefa de verificar se as nações e os povos mencionados na Bíblia realmente existiram. Por exemplo, cidades como Babilônia e Nínive são mencionadas com muita frequência no registro bíblico. À medida que as investigações arqueológicas avançavam, mais e mais evidências da existência dessas e de outras nações vieram à luz. Da mesma forma, eles queriam confirmar a veracidade das histórias bíblicas como o dilúvio e a Torre de Babel. No registro bíblico, há apenas uma referência aos sumérios, especificamente em Gênesis 10:10, e é chamada de A Terra de Sinar. Foi o assiriologista Julius Oppert, que viveu em 1825 a 1905, quem estabeleceu a correlação entre o Sinar bíblico e a Suméria geográfica, o que, sem dúvida, marcou um antes e um depois na história moderna. Até aquele momento, ninguém tinha evidências da existência da Suméria, embora várias investigações já tivessem sido feitas apontando para uma sociedade indeterminada. Ao comparar os fatos com a Bíblia e outros registros, os sumérios poderiam ser isolados como nação, localizando assim a enorme peça que faltava no quebra-cabeça. E é aí que os escritos sumérios começaram a parecer muito mais antigos do que os livros do Antigo Testamento, considerados até hoje como a coleção de histórias mais antiga. Nessas histórias, é possível apreciar com total clareza as semelhanças entre os eventos narrados e o desenrolar deles. Por exemplo, a criação. Descrita em Gênesis 1 e 2 da Bíblia, tem uma semelhança incrível com o relato que encontramos no épico sumério Enuma Elish, mais antigo do que o relato bíblico 2000 anos. Encontrado nas ruínas de Nínive, conta como o deus Marduk cria o universo em várias etapas. Primeiro a luz, então o firmamento, um teto acima do céu. Como na Bíblia, então cria a terra seca e as luzes, para concluir com os humanos. Todo o trabalho feito, ele descansou. O Gênesis bíblico narra a criação do homem e da mulher no paraíso. Jeová forma o homem do pó da terra e de sua costela cria uma mulher. Se o compararmos com os mitos sumérios sobre a criação coletados no poema Enuma Elish, a semelhança é evidente.
conta como a deusa Nito modela o primeiro homem com argila misturada com o sangue do deus Uê, a quem ela respira com o sopro de vida. Ainda mais surpreendente é o nascimento do mito da costela como elemento primordial das mulheres. Sua origem vem de uma história suméria, quando a deusa mãe Niursarg acaba com certas dores do deus Enki, incluindo uma em particular na costela, criando a deusa Ninti para curá-lo. O poema Enebaã, encontrado nas tábuas sumérias, relata a existência do paraíso terrestre e da árvore do bem e do mal, chamada de árvore proibida pela Bíblia judaico-cristã. Uma confirmação disso pode ser encontrada no Museu Britânico de Londres, onde existe um selo esculpido em um bloco de pedra datada de 2200 ou 2400 anos antes de Cristo, que mostra um homem e uma mulher separados por um eixo simétrico, a árvore da vida. Talvez a semelhança mais óbvia seja a da Arca de Noé no Gênesis e a Epopeia de Gilgamesh, que inclui a história da Arca de Utnapishtim. Em ambas as passagens, a vontade divina decide enviar um dilúvio universal à Terra para acabar com a maldade do homem. Todas as pessoas morrem como resultado da enchente, exceto o protagonista de cada história junto com a sua família. Muitos concluíram que ambas as culturas se referem ao mesmo acontecimento histórico, escrito em épocas e estilos diferentes. As tábuas sumérias registram a confusão de línguas registrada na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. O relato sumério narra que houve um tempo em que todos os seres humanos falavam apenas uma língua. A linguagem foi confundida pelo deus Enki, senhor da sabedoria. Até mesmo os babilônios têm um relato semelhante, no qual os deuses destroem uma torre e confundem a linguagem dos homens. Não há dúvida de que o aparecimento dos sumérios do registro histórico mudou marcadamente a forma de interpretação, não apenas dos textos religiosos, mas também dos costumes sociais e culturais.